Meus irmãos queridos, a paz do Senhor. Amém. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 20, por favor. Agradecidíssimo a Deus pela oportunidade de uma vez mais. No ano retrasado eu passei um mês inteiro com vocês aqui nas segundas-feiras, às terças-feiras. Muito, mas muito grato mesmo a Deus, a um homem que eu tenho respeito máximo, o pastor Adelino, a sua casa, ele deve estar nos assistindo. Meu respeito ao Senhor sempre, e essa igreja que está sob seus cuidados. Este é um dos melhores altares do Brasil para falar a palavra de Deus, sem dúvidas. Pastor Elterson, Deus continue abençoando sua vida, a sua casa. A propósito, feliz ano para todos vocês. Honrar aqui meu querido amigo, pastor Vanderlei Abraão, que também prega. Meu amigo, pastor Valentim. A primeira vez que eu estive aqui foi o Valentim, pastor Valente, que me ligou: pastor, leva o Denilson Lima, traz o Denilson aqui. Ama a sua vida, meu amigo. Os pastores que aqui estão, o Jate, ali, Deus te abençoe. Recebam meu abraço. Na terça-feira, após ter falado no Brás, eu fui jantar com o nosso querido pastor e deputado Oséias de Madureira, lá na Consolação, num restaurante chamado Sujinho. Vocês já ouviram falar nesse restaurante? É muito famoso esse restaurante, né? Eu nunca deixei, eu estou residindo em Goiás esses dias e eu vim de carro. Eu vim no meu carro porque eu vendo muito livro e o carro veio cheio de livros. A minha mulher está vindo de avião. E eu nunca deixo o meu carro fora do estacionamento. Mas acabou que a gente chegou por outra rua, onde o GPS jogou a gente. Estava eu e meu filho, ele no carro dele e eu no meu. Eu parei o carro, fomos jantar, conversa vai, conversa bem. Quando eu volto para o carro, irmãos, o carro estava arrombado. O cara arrancou o vidro da porta traseira do carro. Literalmente arrancou o vidro. E o meu carro estava cheio de material, roupa, terno, camisa. Mas o cara só pegou a minha mochila. E dentro dessa mochila estava meu computador. A minha vida inteira está nesse computador. Mais de 25 anos de pesquisa, seminários, Apocalipse, a história da igreja, Gênesis, princípio de tudo, o tabernáculo. E o que mais dói é que o meu livro, o comentário o Apocalipse, com mais de 400 páginas, está dentro desse computador. E eu não fiz o backup. Eu pensei que eu era forte, mas eu estou completamente desolado. E sabe um choque que me deu? Que parece que eu estou sonhando um pesadelo. Na verdade, estou tendo um pesadelo. Eu não sei por que eu deixei a mochila. Não sei por que eu deixei o carro. Parece que Deus está me chamando a atenção para alguma coisa. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês orar. Eu creio que Deus pode fazer alguma coisa. Todo o dinheiro que eu tinha era para acertar um compromisso que eu tinha aqui em São Paulo, segunda-feira. E o cara levou, estava dentro da mochila. 19 mil reais. O dinheiro de volta não necessário. Mas eu queria meu computador de volta. Ainda levou a chave reserva do meu carro, que eu não sei porque estava dentro dessa necessaire. E o pastor chamou a polícia. E eu tinha um AirPods dentro dessa necessaire e um outro AirPods dentro da mochila. Ele desligou o iPad, eu não tive como mais buscar, mas eu fui pelo AirPods e vi, e a gente saiu e encontrou um cara com a mochila na mão. Eu falei, achei a mochila. Só que já era um outro cara, porque o que roubou jogou a mochila fora. E aí eu recuperei essa Bíblia, que para mim é valiosíssima. Orem a Deus, se você lembrar, para que Deus toque em alguém, porque o iPad está carregado. Eu preciso do iPad. Você não está entendendo o que tem ali dentro.
Eu falei para ele: não, pastor, Deus dá de novo. Irmão, são 25 anos da minha vida que está ali dentro. 1 de Reis 20. E Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todas as suas forças, e 32 reis e cavalos e carros havia com ele, e subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas filhas e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: conforme tua palavra, ó rei meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim fala Ben-Hadad dizendo: ainda que eu te tenha mandado dizer, tu me hás de dar a tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos, todavia amanhã a estas horas enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo que for aprazível aos teus olhos o meterão nas suas mãos e o levarão. Por favor, diz amém. Amém. Tome seu assento, muito obrigado. A Bíblia diz que quando Acabe passou a reinar sobre os filhos de Israel, Acabe não deixou os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e ainda tomou por mulher a Jezabel, a filha de Etibaal, o rei de Tiro e de Sidom. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal, que quando sai da sua pátria para residir em Samaria, ela teve o cuidado de levar os 2 postes ídolos que eram adorados na sua pátria, a saber, Baal e Azerá. Dentro da mitologia cananeia, esses deuses são conhecidos como os deuses da fertilidade. Para os cananeus, a chuva era o sêmen de Baal, e Azerá ou Astarote, como você queira, era aquela que fecundava a semente. Além dos 2 postes ídolos, Jezabel teve a diligência de levar também os profetas que profetizavam por essas 2 respectivas divindades. 450 profetas profetizavam por Baal, e outros 400 profetas profetizavam por Azera, a mulher de Baal. A verdade é que não foi Jezabel quem institucionalizou a idolatria em Israel. Quem institucionalizou a idolatria em Israel foi Jeroboão, quando da divisão das 10 tribos, ou das tribos, 10 tribos seguiram a Jeroboão, enquanto as outras 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram com Roboão, o filho de Salomão. E por conta da política, Jeroboão não queria que as 10 tribos fossem a Jerusalém nas 3 principais festas anuais. E o que ele fez? Mandou fazer 2 bezerros de ouro. Um ele colocou em Dan, que era a nascente do rio Jordão, um fluxo intenso de pessoas, e o outro bezerro ele mandou colocar em Betel, que era um lugar sagrado, o lugar onde Jacó teve um encontro com Deus. E ele disse: não precisam vocês ir a Jerusalém 3 vezes ao ano, aqui estão os vossos deuses que vos tirou da terra do Egito. Então foi Jeroboão quem institucionalizou a idolatria em Israel. A verdade é que Jezabel, ela implantou a cultura cananeia, assim como o culto a Baal em Samaria, e as 10 tribos estavam literalmente cultuando a Baal. As relações de Acabe, elas se tornaram, sociopoliticamente falando, um tanto que fragmentada, porque aqui nesse capítulo de número 20, o rei da Síria ajuntou-se com mais 32 reis, com seus respectivos cavalos e carros, marchou contra Samaria e cercou a cidade de Samaria. O cerco era, primeiro, um embargo econômico, segundo, era uma estratégia militar. Só que dentro da guerra existe uma ética. O dono da cidade, no caso o rei da cidade, neste caso Acabe, ele precisava saber por que aquele rei, no caso Ben-Hadad, estava acompanhado de outros 32 reis com seus soldados e cavalos e carros, sitiados a Jerusalém.
E Acabe recebe os mensageiros de Ben-Hadad com as suas prerrogativas, com as suas exigências. E as exigências de Ben-Hadad está no capítulo 20, versículo 3, quando ele disse a Acabe, ou mandou dizer a Acabe: nós estamos aqui porque a tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos também são meus. Vocês sabem que, dependendo do contexto, o ouro representa a natureza de Deus, a sua glória e realeza. A prata representa resgate, representa salvação. Aqui nesse texto, ouro e prata, ele fala de poder aquisitivo, fala de finanças. A primeira coisa que Ben-Hadad gostaria era desestruturar a cidade financeiramente. Você já pensou uma cidade sem uma estrutura financeira? Um país sem uma estrutura financeira, sem um lastro financeiro? Você já pensou uma casa sem uma estrutura financeira? Ben-Hadad, ele era inteligentíssimo, ele queria desestruturar a cidade financeiramente. Segundo, ele disse que queria as mulheres. Não é que Acabe tinha mais do que uma esposa, até porque se tivesse, com certeza Jezabel mandaria matá-la. É por causa da ancestralidade. As mulheres eram chamadas de mulheres de Acabe, enquanto os homens eram chamados filhos de Acabe. Por que Ben-Hadad queria, exigiu as mulheres e os filhos? Na verdade, as mulheres selecionadas para ele distribuir entre os reis para serem concubinas. Os homens, também os selecionados, os mais fortes, para que estes fossem gladiadores, lutadores, outros escravos. E quando Acabe escuta dos mensageiros as exigências de Ben-Hadad, Acabe disse aos mensageiros: diz a Ben-Hadad, meu senhor, que tudo quanto ele está me pedindo, eu lhe o darei. Os soldados, os mensageiros, dão as costas a Acabe, voltando às pressas para Ben-Hadad, com alegria no coração, porque segundo eles, não haveria uma guerra, porque Acabe havia cedido às exigências de Ben-Hadad. Não havendo uma guerra, não haveria baixas. E quando os mensageiros chegam à presença de Ben-Hadad, que diz que Acabe havia cedido tudo quanto ele havia exigido, Ben-Hadad disse aos mensageiros: voltem lá à presença de Acabe e fale para ele que amanhã a estas horas, ou seja, daqui a 24 horas, eu vou enviar mensageiros na cidade de Samaria. Eu vou enviar mensageiros na cidade de Samaria, que vai entrar em todas as casas de Samaria, no palácio, e vai procurar coisas valiosas, objetos de valor, ouro, prata, pedras preciosas, tudo que for de valor, os meus mensageiros vão pegar nas suas mãos para trazer para mim, e fala para Acabe que ele não vai poder impedi-los. A verdade é que quando Ben-Hadad manda os mensageiros retornar a Acabe, fazendo novas exigências, e dessa vez audaciosa, é porque Ben-Hadad havia encontrado uma brecha, uma fragilidade em Acabe. E quando o diabo sabe que a gente é fraco numa área, ele trata de trabalhar dentro da área que a gente é fraco. O diabo não trabalha nas áreas fortes da nossa vida, ele trabalha e investe dentro das nossas fraquezas. Se ele sabe que eu sou fraco numa área, ele vai me atacar sempre nesta área. Se ele sabe que você não gosta de ler a Bíblia, todas as vezes que você for parar para ler a Bíblia, você não vai ter paciência para examiná-la, para se debruçar, para entendê-la. Se o diabo sabe que você é uma pessoa que não gosta de orar, todas as vezes que você dobrar os seus joelhos, ele vai efetuar uma operação que eu chamo de céu de bronze, para que você não estabeleça comunhão com Deus enquanto estiver orando. Se o diabo sabe que você é uma pessoa que tem fragilidade na língua, sempre você vai estar envolvido em problemas dentro da sua comunidade, entre os seus.
Se o diabo sabe que você é uma pessoa que gosta, que sempre está envolvido em alguma coisa que diz respeito ao financeiro, sempre você vai estar enrolado em alguma coisa, porque ele ataca as nossas fraquezas, e ele acha uma brecha em Acabe. Como achou? Ele disse: voltem lá, porque eu encontrei uma fragilidade em Acabe, e fale para ele que os meus mensageiros amanhã, daqui a 24 horas, vai dentro da cidade de Samaria para perscrutar as casas, procurando objetos de valor, e tudo que eles acharem, vão pegar em suas mãos e vão trazer para mim. Fale para Acabe não se meter nisso. Você sabe que isso aqui diz respeito à intimidade. Vocês conhecem o pastor Adelino, conhecem o pastor Elterson, deve ir na casa dele. Mas ninguém aqui vai na casa do pastor, por mais tempo que você é pastoreado pelo pastor Adelino, para você entrar na casa dele e abrir a geladeira ou entrar no quarto dele, porque isso é intimidade. Se você for na minha casa na Bahia e você for logo para a minha cozinha tentar entrar no meu quarto, lá na Bahia a gente tem um ditado: você é muito abiúdo, viu? Você é muito entrão. O que Ben-Hadad está querendo é mexer na intimidade de Acabe, mexer na intimidade dos moradores de Jerusalém. De forma espiritual, isso aqui fala da nossa intimidade com Deus, porque Ben-Hadad é uma personificação do diabo. Os muitos reis e os soldados que lhe seguem são seus súditos que estão ao seu serviço. E o que ele quer? Ele quer mexer na nossa intimidade. Por quê, pastor? Porque nós temos, o maior tesouro que temos é a nossa intimidade com Deus. Você lembra quando Eliseu perguntou àquela mulher no capítulo 4 de 2 de Reis: declara-me o que é que você tem em casa. A mulher respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Sabe o que é a botija de azeite? Representa comunhão. Em outras palavras, ela estava dizendo: eu estou passando o momento mais difícil da minha vida, eu estou vivendo um tempo de escassez. O credor quer levar os meus 2 filhos, mas eu preservo a minha comunhão com Deus. A comunhão com Deus é uma questão de sobrevivência espiritual. E Ben-Hadad está querendo entrar nessa intimidade dos moradores de Samaria, assim como no palácio de Acabe. Quando Acabe ouve esta segunda exigência atrevida de Ben-Hadad, o versículo de número 7 do capítulo 20 diz assim: então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: notai agora e vede como este busca mal, pois enviaram a mim por minhas mulheres e por meus filhos e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe o neguei. Acabe recorreu aos anciãos de Israel. Os anciãos eram os homens dotados de caráter maduro, que aconselhava aqueles que lhes procuravam, principalmente ao rei. Eu sei que há um ditado no Brasil que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E vai uma palavra para alguém aqui nesta noite: se você não sabe o que fazer, peça socorro, peça ajuda a alguém, peça auxílio a alguém. Acabe chamou os anciãos de Israel e eles orientaram a Acabe dizendo: não dê ouvidos a Ben-Hadad. Se você está sendo ameaçado por alguma coisa, uma prova que você está passando, não dê ouvidos às palavras negativas. Afaste-se de pessoas negativas, afaste-se de pessoas tóxicas, afaste de pessoas que colocam você para baixo. 2025 você vai tomar a atitude de se afastar dessas pessoas que são tóxicas, que te colocam para baixo. Você precisa estar ao lado de pessoas que te colocam para cima. E o versículo 8 diz: e